A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão. Amém. Nosso estudo, hoje nosso discipulado, manancial semanal. Bendito seja Deus. Aleluia. Nosso tema hoje, o dízimo faz parte de um voto a Deus. Vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 5, o versículo 4 e o versículo 5. Quando fizeres algum voto ou promessa, compõe-o sem demora. Cumpre sem demora, quer dizer, né? Pois somente os tolos desagradam a Deus. E cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Amém, amado? O voto é uma promessa que você faz. Pronto, um pedido que você faz diante de Deus ou diante de um homem ou uma mulher de Deus. Se chama-se voto, amado. Amém? Esse pedido, esse voto pode ser feito, né, através de um pedido que você faça. No caso de Ana, fez um voto, né, que ela viesse engravidar um filho homem, ela entregaria o Senhor para servir na casa do Senhor. Amém? Esse foi o voto que Ana fez. Amém? Jacó fez o voto, se ele fosse abençoado, ele daria o dízimo. Ele também fez um voto. Quando iniciamos uma campanha, um propósito, também é um voto. Então, o voto pode ser também tudo aquilo que você promete diante de Deus ou diante de alguém que serve ao Senhor. Isso é um voto. Então, o voto precisa ser, né? Você precisa cumprir, você precisa pagar aquele voto. Que seja ele como for. Você lembra que daquela passagem de Jetro e a sua filha? O Jetro fez um voto ao Senhor. Quando voltasse da guerra, primeiro que comparecesse ao encontrar ele oferecia como voto ao Senhor. E o que Jetro fez esse voto achando que o cachorro vinha encontrar ele, né? Ou algo vinha encontrar ele, menos a filha dele. E quem veio encontrar ele foi a filha. Aquele foi um voto de tolo, viu? E ele precisou entregar a filha. Cumpriu o voto entregando a filha ao Senhor. E aquela filha ficou no deserto, servindo o Senhor no deserto a vida dela toda até morrer. Isso foi o voto de Jetro, né? O voto de tolo, considerado como o voto de um tolo. Então, toma cuidado, meu amado, para você não fazer voto de tolo. Todo voto que a pessoa não cumpre, se torna um voto de tolo. O caso do Jetro, ele não foi voto de tolo porque ele não cumpriu, ele cumpriu o voto, só que de tolo porque ele ofereceu a única filha que tinha, né, como voto. Teve que pagar, né? Então, meu amado, o dízimo, todo dizimista ele faz um voto ao Senhor de entregar o dízimo. E quando ele não cumpre, ele deixa de cumprir o voto. E está em pecado. E muitas vezes o mundo espiritual bloqueia por causa desse voto que a pessoa não cumpriu. Entendeu? A pessoa se torna uma pessoa tola. Prometeu e não cumpriu. Tá entendendo, amado? A Bíblia mostra
Sobre o dízimo e o voto. Na Bíblia, o dízimo e voto parecem com coisas diferentes, embora possa estar relacionado. O dízimo e o voto está relacionado um com o outro. O dízimo significa a 10ª parte, que aparece claramente em Gênesis 14:20. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Também aparece em Gênesis 28, versículo 20 e 22. Jacó fez um voto a Deus e disse: de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Veja que Jacó fez um voto a Deus de ser dizimista. Então, quando nós também fizemos o voto de Deus de ser dizimista, e aí? Quando você não cumpre, não dá o dízimo, não está cumprindo o voto que você fez a Deus. Aí você também está pecando. E aí você está bloqueando sua vida financeira no mundo espiritual também. Está entendendo, amado? Assim como Jacó fez o voto a Deus de ser dizimista, de dar a 10ª parte de tudo que viesse às suas mãos. A sua mão está aqui, ó, em Gênesis 28, versículo 20 e 22. Aqui vemos algo importante. Jacó fez o voto e dentro desse voto prometeu dar o dízimo. Portanto, o dízimo não é sinônimo de voto. Não é isso. Né? O dízimo é a fidelidade da 10ª parte. Só que, para a pessoa ser dizimista, a pessoa fez um voto. Foi o caso de Jacó. Jacó fez o voto de ser dizimista. Você também não fez o voto de ser dizimista? O voto é uma promessa feita a Deus. Então, tudo aquilo, como eu falei no início do nosso ensino, tudo aquilo que você promete a Deus, né, você fez o voto. Uma campanha que você inicia, você fez um voto, amado. Né? O culto, que é o dia de você congregar, você fez um voto de servir a Deus, né? Assim, nos dias de culto. E o dia que você não vai no culto, você cumpriu o voto e não cumpriu. Tá vendo como nós sempre tá em falha com Deus, irmão? Aí você fica orando e quer que as suas orações tenham a resposta. Você veja que seu dia de congregar você está cumprindo um voto que você fez a Deus de reservar aquele dia para adorar a Deus. E você não vai para a igreja, não explica por que você não vai. Você leva tempo sem aparecer na casa de Deus, na presença de Deus. Você quebrou o voto, meu amado. Você está em falha com Deus. Você viu que o voto é a promessa? Nós não reservamos 3 dias na semana para congregar. E quando nós não vai aquele dia, quebramos o voto. Estamos em falha com Deus. Olha aí, uma coisa simples, mas é importante no mundo espiritual. O mundo espiritual é real com o mundo físico, amado. Muitas vezes você está enrolado com Deus. Você está tendo problema no mundo espiritual e não sabe, meu querido. Amém? Tem pessoas que levam mês sem ir na igreja, tem pessoas que levam 2 semanas sem ir na igreja, nem aparece. Será que você tem explicado para Deus isso? Então toma cuidado. A palavra do Senhor nos fala em Número capítulo 30, versículo 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, não violará a sua palavra. Irmãos, esse aqui é muito profundo, né? Então, o voto é um juramento. E quando você viola, o que é violar? É não cumprir o voto. Está em falha com Deus. Essa pessoa está com problema no mundo espiritual. Você viu a importância, irmão, das coisas de Deus, a palavra de Deus nos ensinando. Então, meu amado, toma cuidado do que você está fazendo. O dízimo faz parte de um voto a Deus. Eu estou lhe mostrando com base na Bíblia. Nós já lemos Eclesiastes capítulo 5, aqui são mais versículos que falam sobre o voto. Eu vou ler aqui esses versículos, estou explicando para você a cada versículo nesse ensino, nesse discipulado.
O Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quando fizer algum voto a Deus, não tardeis em cumpri-lo. Olha aqui, ó, 3 pontinhos. Pode ver aqui na parte A deste versículo, quando nós fizemos o voto a Deus, nós não podemos tardar para cumprir esse voto. Tá vendo, amado? E esse voto não pode tardar. É melhor que não votes. Aí, do que votes e não cumpra. Então é melhor você não votar do que você votar e não cumprir o que você votou, não pagar o voto. Tá cheio de pessoas aí com problema no mundo espiritual por causa do voto. E muitos não dão atenção para isso. E ninguém nunca lhe ensinou isso. Hoje eu estou ensinando para você que você muitas vezes está enrolado no mundo espiritual por causa do voto. Você ter falado uma coisa e não ter cumprido aquilo que você falou. Isso acontece muito na vida dos crentes dos dias de hoje. Por isso que os crentes dos dias de hoje vivem aí do jeito que vivem. Na maior prova, na maior luta, irmão. Na maior prova, na maior luta. Por quê? Porque está abrindo brecha no mundo espiritual. Mas Deus nos levantou, aleluia, para poder ensinar a você, para poder despertar você, para você ser desperto, para não continuar dando brecha para Satanás. Então, meu amado, desenrola na sua vida o mundo espiritual. Peça perdão, Senhor, porque você quebrou o voto. Você sempre está quebrando os votos que você faz a Deus. Então, cumpra, meu amado. Cumpra o voto que você fez ao Senhor. Não deixe de cumprir o voto que você fez a Deus. Aqui, Números capítulo 30, versículo 2, diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Olha aqui, meu amado. O voto é uma promessa que você faz diante de Deus. Hoje eu botei uma mensagem lá na campanha, que tem 82 pessoas fazendo aquela campanha. Campanha Gosto de Deus no WhatsApp. E eu falei lá, coloquei a mensagem lá hoje, que muitos que estão naquela campanha não estão fazendo a campanha. Está com problema no mundo espiritual. Quebrou o voto que fez a Deus. Então isso é muito importante. Aqui nós vemos que não viola a palavra, aquilo que saiu da sua boca. Oh, meu amado, está bem explicado aqui. Então desperta. Não fica aí sofrendo na mão de Satanás. Não fica dando legalidade para Satanás. Não fica abrindo aí brechas espirituais, no mundo espiritual, por onde Satanás entra para poder destruir sua vida, tocar na sua vida. Fecha essa brecha, meu irmão. Pedindo perdão ao Senhor pelos votos que você tem quebrado. Veja aqui, amado Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, 23. Né? A pergunta seria, pastor, e se eu sou dizimista e o mês que eu não dou dízimo, eu quebro o voto, sim. Quebro o voto por motivo financeiro, pastor. Não, quando você receber, você dá o dízimo, normal. Não é porque você não deu naquele mês que você quebrou o voto. Não é isso que eu estou dizendo, é você deixar de dar o voto daquilo, dar o dízimo daquilo que vem na sua mão. É você recebeu e não deu dízimo. É isso aí, é quebrar voto. Entendeu? Aí você tem problema no mundo espiritual. Aqui Deuteronômio 23, versículo 21 e 23, diz assim: ensina que se alguém fizer voto ao Senhor, deve cumpri-lo. Não deve fazer voto de maneira leviana. Olha aí, irmão, se você fez um voto ao Senhor, meu amado, eu vou repetir, voto é promessa, voto é aquilo que você falou. Não é que você diz assim, não, Senhor, vou fazer um voto aqui agora. Não é isso, irmão. Voto é tudo aquilo que você fala. Aquilo que você não fala, vou para a igreja hoje, e você não foi. Você falou, vou para a igreja hoje, você já voltou ao Senhor, você já fez um voto ao Senhor de ir à igreja.
Está na presença, você não vai, você quebrou o voto. Vou jejuar, não jejuou, quebrou o voto. Ou dá o dízimo, não deu o dízimo, quebrou o voto. Então, irmão, tá cheio de pessoas quebrando o voto aí. Então, não seja uma pessoa leviana, irmão. Não seja uma pessoa leviana. Você sabe o que é uma pessoa leviana, irmão? Uma pessoa que deixa de cumprir os seus deveres. É uma pessoa leviana. Toda aquela pessoa que não cumpre os seus deveres, suas responsabilidades, é considerada uma pessoa leviana. Então, não seja leviano. Olha que diz mais aqui a palavra do Senhor, Salmo 50, versículo 14. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Você tem Bíblia, ué? Só você ir lá e conferir o versículo, para ver se o versículo está certo. Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Você tem algum voto que você não pagou ao Senhor, irmão? Fala a verdade. Qual foi o voto que você fez ao Senhor e não cumpriu? Para de ser leviano. Cumpra o voto para você não ter problema no mundo espiritual. Né? Então, paga ao Altíssimo os teus votos. Não esqueça disso. Salmo 76, verso 11. Fazei voto e pagai-os ao Senhor vosso Deus. A Bíblia Sagrada manda nós fazer voto, mas devemos pagar o nosso voto a Deus. Não deixe de pagar seu voto ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, e que voltei, pagarei, disse Jonas. Mesmo Jonas na barriga da baleia, depois que foi vomitado do ventre da baleia, ele orou ao Senhor, pediu perdão e disse: Ah, Senhor, o que eu voltei, pagarei. Eu disse para o Senhor que eu ia para Nínive, e eu não fui. Agora eu vou fazer a tua obra, porque eu estou aqui em Nínive, vou pagar o teu voto, vou fazer a obra do Senhor. Aleluia. Então, querido, voltando aqui, né, um exemplo muito forte foi de Jacó. Vamos repetir aqui para nós fechar o nosso ensino. Então, o exemplo de Jacó foi muito forte sobre o dízimo e dele fazer o voto, né? Você sabe que, né, em Gênesis 28, versículo 20 e 22, o que nós lemos, você pode ler na sua Bíblia, Jacó fez um voto ao Senhor e prometeu: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, pode ver que Jacó se tornou um dizimista no momento que ele fez o voto. Ele fez um voto de ser dizimista. Ué, você também não fez um voto de ser dizimista, meu irmão? Minha irmã, você não fez um voto de ser dizimista? Então, cumpra o seu voto, meu amado. Cumpra o seu voto. Primeiro, o nosso dízimo, nós damos nosso dízimo porque nós somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu. O voto é isso, o dízimo é isso também. Pelo agradecimento também. Aí você fica aí vendo esses vídeos do YouTube dizendo que não é para dar o dízimo, e você tá todo ferrado no mundo espiritual por não ser dizimista fiel. Pois voto é uma promessa. Aleluia. Voto, o dízimo é um voto. Vem de um voto. Porque você prometeu ser fiel ao Senhor nos dízimos. Então, aleluia, o voto é uma promessa. Então, você está com um problema sério. Você vê que em várias áreas, nas várias áreas da nossa vida, quando nós não damos dízimo, nós estamos com um problema por causa de várias áreas. Primeiro, aquele que não dá o dízimo, a Bíblia diz que está roubando.
Segundo, aquele que não dá o dízimo não está sendo fiel. Terceiro, aquele que não dá o dízimo quebrou o voto. Meu Deus, irmão, a pessoa que não é dizimista está com um problema sério no mundo espiritual. Satanás tem liberdade para tocar na semente dele, na vida financeira dele ou dela. Ele tem legalidade para isso, ele tem direito. Satanás tem direito de entrar na vida dessa pessoa e tocar na vida financeira dela. A vida financeira dessa pessoa, irmão, sempre vai ser doente, vai ter problema, por causa, irmão, da infidelidade. A infidelidade, meu amado, minha amada, é terrível. Então toma cuidado, fecha essa brecha. Mas, pastor, o que eu devo fazer? Eu não sou dizimista. Faz um voto ao Senhor. Faz o voto ao Senhor, como Jacó fez. Peça perdão ao Senhor, porque você não é dizimista. E a partir de agora, seja um dizimista fiel. Você vai ser rico, milionário, abençoado. Primeiro, sua vida financeira vai ser curada. A sua vida financeira vai ser curada. Tua vida financeira vai ser curada. Aleluia. Amém? Portanto, Jacó fez um voto a Deus. Incluiu o dízimo na promessa. Isso ajuda a distinguir duas coisas. Voto e a promessa, dízimo é a 10ª parte. Receba meu ensino e seja abençoado, e abençoado em nome de Jesus.